Olá, tudo bem? Aqui é o programa Família Forte, de novo, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Esse programa tem o objetivo de discutir de uma maneira muito prática, muito objetiva, questões relacionadas com o relacionamento dentro da família. Eu sou o pastor Luiz Antônio e nós estamos aqui para te servir e para te ajudar. Eu sou a pastora Lívia e hoje nós vamos falar sobre um tema super difícil, o desafio de relacionar com o adolescente. E nós estamos aqui com a doutora Mara Suassuna e ela vai estar respondendo para nós. Esteja com a gente. Mara, é um prazer estar aqui com você. Queria que você se apresentasse, né? Quem você é, fala um pouco sobre você. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns pela ideia desse programa Família Forte. Eu acredito que nós precisamos realmente, pastor, entrar na casa das famílias para falar do fortalecimento das famílias, que é algo que a gente tem assistido aí, né, roer de uma forma, né, tão triste. E eu quero dizer que eu sou psicóloga, eu sou master coach, mas mais do que o conhecimento teórico, eu sou mãe de 4 filhos, avó de 5 netos, então tenho uma trajetória aí nessa temática do adolescente. Eu espero poder contribuir com você que está assistindo, né, esse programa tão importante. Ótimo. E eu já vou aproveitar então de perguntar qual que é o desafio hoje e sempre, né, dos pais de adolescentes. O maior desafio hoje é você conseguir manter a sua autoridade perante o adolescente, porque o mundo mudou. Hoje nós temos acesso à tecnologia. Aquele adolescente de hoje é diferente do adolescente de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. E muitos pais não acompanharam esse processo de desenvolvimento. E eu percebo que a maior dificuldade dos pais hoje é manter realmente a autoridade, ser respeitado. Por quê? Porque o adolescente de hoje ele não admite imposição. Isso, e às vezes o pai, você tem que me obedecer, você tem que me escutar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E com esse adolescente de hoje não funciona assim. Então eu acredito que uma coisa que nós precisamos resgatar na relação com o adolescente, com a criança, em primeiro lugar, o que é? É a sua autoridade. Por que os pais hoje perderam a autoridade? Porque muitas vezes não tem sido referências, né? Referências concretas para esses adolescentes. Então, às vezes o pai fala, eu não quero que você fique tanto tempo com o iPhone no computador, mas ele passa o dia inteiro no iPhone, né? Eu não quero que você fique muito tempo em casa acordado, mas ele fica. Ou seja, você tem que ter disciplina, você tem que respeitar o horário, mas muitas vezes ele não é referência de exemplo e isso faz com que ele perca a autoridade. Então, a primeira coisa para lidar com o adolescente hoje, o que é? É você ser a melhor referência de pessoa, para que você consiga ter a autoridade como pai. Mara, a questão também que eu queria trazer para você é que a autoridade é uma palavra que hoje é vista de uma forma muito negativa. E talvez porque a autoridade hoje esteja muito destituída do amor, né? Eu vi uma frase esses dias que eu gostei demais. A frase fala assim, que autoridade sem amor é autoritarismo. Você acha que esse adolescente hoje ele se sente amado? Eu tenho visto em meu consultório, pastor e pastora, muitos adolescentes abandonados. Eles têm tudo do ponto de vista material. Eles têm o melhor tênis, o melhor celular, eles têm a mochila, eles vão para a Disney. Ou seja, do ponto de vista material, eles têm tudo. Tem um motorista que busca e que leva, não falta nada. O atendimento às necessidades materiais são completas, mas o atendimento às necessidades emocionais é o que a gente vê, ou seja, os pais estão muito ocupados, estão trocando presença por coisas materiais e, como o senhor bem disse, a autoridade com afeto é o que funciona. E essas crianças, esses adolescentes estão se sentindo o quê? Desassistidos. Por quê? Porque os pais não têm tempo de escuta, os pais estão cansados, a gente sabe que hoje nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande, então os pais chegam em casa cansados, aquele adolescente ele quer compartilhar, ele quer falar do universo dele, mas o pai e a mãe eles estão tão cansados, tão exauridos pela jornada para a sobrevivência, que muitas vezes não escutam, então eles estão literalmente abandonados. Por isso que quem está sendo pai e mãe hoje é o YouTube, não é isso? As crianças, os adolescentes estão sendo educados pelos youtubers, pelos vídeos que tem no YouTube. Então isso é muito triste, porque nós não podemos perder de vista que nós ainda somos pais, mães,
e que as crianças e adolescentes que nós estamos educando hoje serão os adultos de amanhã. Então, nós não podemos perder de vista essa presença, esse afeto, que são fundamentais para o desenvolvimento humano. Qual que então seria o passo daquela mãe ou daquele pai que precisa, assim, e às vezes eles estão trabalhando para suprir aquele adolescente, porque a cobrança que os pais têm é muito grande, né? Os outros amiguinhos têm tanta coisa e aí o adolescente fala, eu não tenho, aí o pai trabalha mais, a mãe se estressa no trabalho para suprir as questões materiais que para eles são até emocionais, né? Para os pais, como fazer? E aí, Mara, até aproveito, não só daquele filho de uma família de classe alta, eu estou falando até, né, de uma classe baixa, uma classe C, ou, né, e que precisa de comprar um tênis, uma calça. Acho que todos estão bem, assim, tudo está muito sendo comparado, né? Mas uma questão que é muito importante, quando eu citei o exemplo de adolescentes de um poder aquisitivo maior, mas eu digo uma coisa para a senhora, pastora. Eu tenho visto nas classes menos favorecidas socialmente, muito mais presente. Porque às vezes a mãe lava a roupa o dia inteiro, faz faxina o dia inteiro, mas às vezes ela chega em casa, ela está tão preocupada, por quê? Porque talvez a única coisa que ela tenha para dar não seja o material, seja o afeto. Então é aquilo que ela disponibiliza de uma forma tão natural, né? Enquanto o rico, ele está tão preocupado em atender as exigências da sociedade de consumo, não é isso? Que de repente ele fala, bom, vou dar um tablet novo, um iPhone novo e pronto. Então a gente precisa, isso acontece não é só nas classes mais abastadas, a gente sabe que isso também acontece em classes menos favorecidas financeiramente, mas nós precisamos resgatar primeiro o que é, qual é o modelo de educação que você quer dar para o seu filho. Você quer dar um modelo de educação que a televisão, as mídias estão colocando como modelo, ou você quer criar um próprio modelo? Eu tenho um exemplo disso, eu tenho uma secretária na minha casa, pessoa muito humilde, tem 3 filhos. E entrou o período de férias, e eu falei, você não quer vender suas férias? Ela falou, não. Eu quero tirar as minhas férias, porque eu quero levar meus filhos no mutirama, eu quero levar meus filhos na igreja, eu quero ter tempo para os meus filhos. Então você vê uma pessoa com uma necessidade, porque é uma pessoa humilde, mas que fez a escolha o quê? De estar presente com os filhos. E isso hoje a gente não vê, não é isso? Porque muitos pais estão querendo o quê? Ficar livre dos filhos. Né? Porque principalmente o adolescente, ele questiona, ele confronta, ele quer ter sentido para aquilo que está sendo colocado. O adolescente não aceita, tem que ser porque tem que ser. Não, eu quero saber por que tem que ser. Por que tem que ser do seu jeito, não pode ser de um jeito que nós acordarmos. Então, esses são os desafios da educação do adolescente. E é muito difícil sair de pais de criança para pais de adolescente, porque aí tem que conversar, tem que mudar tudo, né? Muito diferente. Nós vamos agora para um intervalo, continue com a gente aí, vamos continuar falando sobre os desafios de relacionar com o adolescente. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte, hoje falando sobre como se relacionar com o adolescente. Pare para pensar um pouquinho, pare para focar, discussão muito rica, a experiência da doutora Mara, a experiência que nós estamos trazendo aqui é uma experiência muito importante para você. Pare um pouquinho, vai fazer diferença na sua vida.
Doutora Amara, é interessante que nós estamos falando aqui sobre a dificuldade de ser pai de adolescente. Queria que a senhora colocasse aí essa mudança da infância para a adolescência, o que traz de problema, de dificuldade, de desafio para os pais? Hoje nós temos uma questão que é a criança e o adolescente hoje delimitar, a gente consegue até delimitar do ponto de vista cronológico da idade, mas do ponto de vista comportamental, nós vemos comportamentos em crianças que são comportamentos percebidos nessa fase da adolescência. Por quê? Porque a fase da adolescência é o processo de individuação dessa criança, né? Ou seja, quando ela começa a se perceber como um ser dissociado do pai e da mãe. Então, onde ela começa a ter desejos próprios, ela começa a ter os seus próprios valores, ela começa a questionar se está certo, se está errado. Vem a questão, entre aspas, da desobediência, que os pais têm como desobediência e não como escolhas que são daquela faixa etária. Então, justamente por isso que muitos pais falam, a adolescência é a pior fase da educação dos filhos, mas não é a pior fase. É a melhor fase. Por quê? Porque é justamente nessa fase em que os pais precisam se questionar também. Por quê? Porque o adolescente, ele coloca à prova o pai. Ele coloca à prova a congruência do pai, aquilo que ele manda fazer, aquilo que ele fala que é para fazer e aquilo que ele faz. O pai é confrontado no sentido que ele atribui para as coisas. Não, pai, por que tem que ser do seu jeito, não pode ser do meu jeito? Por que eu tenho que tomar banho agora? Eu não posso tomar banho depois que eu terminar de assistir aquela minissérie que eu estou assistindo. Então, os pais têm muita dificuldade, por quê? Porque eles se sentem afrontados na autoridade de pais. E muitas vezes, quando não se sentem afrontados, eles acabam confluindo. Então, eu digo que pai e mãe precisam saber o verdadeiro papel de ser pai e mãe. Ser amigo de filho é importante? É, mas antes de ser amigo, eu preciso ser pai e mãe, porque as regras precisam estar claras. E como formular regras, estabelecer padrões de comportamento para um jovem que está aí na fase da adolescência, que nós temos toda uma mudança do ponto de vista hormonal, né? A gente vê aquela fase estirão, a fase da puberdade. Então tem os hormônios que estão ali borbulhando, tem a questão de querer mostrar para o mundo que eu sou adulto, que eu sei o que eu quero, eu sei por onde eu vou. E os pais se veem despreparados para lidar com essas mudanças. Por quê? Porque ainda tem o adolescente como aquela criança que manda e obedece. E hoje nem as crianças estão assim. Né? Por exemplo, eu tenho uma neta de 3 anos que ela queria vestir uma roupa, né, uma roupa de princesa para ir para a aula. E eu explicando para ela queria uma explicação plausível. Por que não podia ir com roupa de princesa para a escola? Então, a normativa, a regra, ela precisa ser explicada, ela precisa ser compartilhada e fazer sentido para o adolescente. Ok, Mari, então eu queria te perguntar, hoje a dificuldade maior está em os pais entenderem esses adolescentes, ok? É justamente isso, pastora Lívia. O que se observa é que os pais estão muito preocupados com a escola, com o desempenho escolar no que diz respeito a tirar nota boa, passar de ano, e estão esquecendo de uma formação que não é a formação conteudista, mas uma formação para a vida. Então, os pais estão despreparados porque de relacionamento. As questões são as relações. A ausência de diálogo, a questão de você querer ter o poder em função da autoridade de ser pai, a falta de disponibilidade para ouvir, a ter interesse. Por quê? Porque o mundo adolescente é um mundo de descoberta. É diferente do mundo do pai e da mãe, que já tem uma história de vida, uma experiência. E, às vezes, os pais estão tão cheios de tribulações, de problemas, que realmente não sobra espaço para essa escuta. Então, esse adolescente, ele precisa ser ouvido. E esses adultos também. Esses pais também estão desassistidos. Porque os pais estão perdendo muita coisa, né? Perder os filhos que eles tinham todo o controle, né, sobre eles, podiam escolher pelos filhos, agora tem que aprender a não escolher mais, a permitir. E né? O que eu acho mais legal assim, que causa a grande crise, é porque os filhos expõem os problemas dos pais, né, doutora Amara? A gente, quando é adolescente, a gente começa a desenvolver o espírito crítico. E os pais são confrontados com suas limitações, seus erros, suas dificuldades. E é difícil para a gente, né, como pai, falar assim, puxa vida, meu filho falou isso para mim, mas isso é um absurdo. Quer dizer, a gente tem que ter a humildade e a maturidade de entender. Eu costumo falar que Deus está falando com a gente através dos nossos filhos, né? Nossos filhos estão nos ensinando aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa mudar.
E a gente não gosta dessa aula. É porque a gente não gosta de se ver, não é isso? A gente não gosta de se ver. E os filhos acabam sendo um reflexo dos pais. Então, o que a gente observa muito hoje é o quê? Os pais não querem ser desafiados, não querem ser confrontados, e eles querem ter em casa não pessoas, mas eles querem ter em casa bonequinhos de corda. Ou seja, onde você vai dar a corda, ele vai andar, na hora que você não quiser que ele ande, você tira a corda, você põe ele na prateleira e ele vai ficar quietinho. E também o pai é valorizado, né? Ele quer mostrar o filho na sociedade também. É porque é isso que eu estou falando, os filhos são reflexos dos pais. Então eu quero dizer o seguinte, se você quer ter um filho maravilhoso, seja maravilhoso como pai, seja maravilhoso como mãe. Por quê? Infelizmente, a gente também, enquanto pai, nós não recebemos uma cartilha quando os filhos nascem. Né? Não vem. A gente é formado, eu tiro por mim, para educar 4 filhos, eu acertei muito, mas também errei muito. E tenho certeza que errei, não é porque era minha intenção de errar, mas errei por falta de experiência, às vezes por falta de equilíbrio, não é isso? A gente erra. Agora, hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, nós temos muito mais elementos, muito mais transparência nessa informação que chega para esse adolescente. Daí a nossa responsabilidade em aproveitar de todos esses avanços para fazer uma educação transformadora para a vida, com valores éticos, com valores morais, para que a gente consolide uma geração de pessoas de sucesso. Tá certo. Nossa, mas que coisa boa, né? Essa frase sua, Mara, eu gostei demais, né? A gente precisa, como pais, a gente precisa aprender a se ver. Você que é pai, você que é mãe, o nosso objetivo aqui é ser bem prático. A gente não quer dizer... O nosso sonho, quando nós fizemos esse programa, foi trazer para você o realismo no aspecto de te fazer mergulhar dentro de você mesmo e descobrir quem você é e como que você pode ser alguém melhor. Seja alguém que ajuda o seu filho, o seu adolescente a ser melhor. Daqui a pouco a gente retorna. Família Forte, o programa que veio para te abençoar. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Estamos de volta no programa Família Forte, falando sobre a relação dos pais com os adolescentes. E aí, doutora Mari, eu te pergunto, como conversar com o nosso filho adolescente sobre sexo, sobre droga, que é algo que é difícil também para os pais? Eu acredito que são 2 temas que precisam ser abordados na educação dos filhos. O que acontece muitas vezes é que os pais têm dificuldade para falar. E para falar não é de sexo, para falar sobre sexualidade, porque a sexualidade ela existe desde que a gente nasce. Então eu vejo despreparo, por quê? Porque os pais acham que ao conversarem sobre sexualidade com os filhos, é como se eles estivessem dando permissão para essa entrada nesse mundo, só que esse mundo já está presente na vida deles. Eles têm acesso hoje a tudo. Não é isso? Então, é conversar de uma maneira, em primeiro lugar, respeitosa, evitando de banalizar os conteúdos. Eu acho que às vezes o pai, a mãe, quer deixar aquilo assim de uma forma mais branda e acaba banalizando. É não mudar os nomes, não é certo? Nós temos um aparelho reprodutor que tem os nomes científicos. A gente tem que explicar como é que funciona, tem que explicar o porquê, o que acontece. Os pais têm dificuldade de falar de métodos contraceptivos, de falar das consequências de iniciar uma vida sexual, as consequências que isso traz. E nós temos um dado muito importante, por exemplo, hoje o número de adolescentes grávidas aumentou demais. E por que aumentou demais? Porque a informação existe. Agora está faltando o quê? É uma organização desses dados que são repassados para esses adolescentes. Então a mãe precisa sentar e conversar, e eu vejo muito no meu consultório. Ai, doutora Mari, eu não tenho coragem de falar isso. Minha mãe nunca conversou sobre isso comigo. Então nós temos que quebrar esses tabus, começar a explicar,
perguntar o que é que você entende, o que você sabe, o que você não sabe, porque às vezes a gente até se surpreende, porque às vezes eles sabem até mais do que nós. Então essa questão, e não é só a questão da sexualidade, é a questão também da drogadição. Nós temos drogas hoje que são vendidas pelo correio. Então eu vejo adolescentes que estão trancados dentro dos quartos e os pais estão tranquilos, que falam, não, meu filho está em casa. Meu filho está em casa, ele só fica no quarto dele assistindo televisão. Então tem que abrir os olhos para as companhias. Hoje a gente tem que saber onde é que o filho está, com quem ele saiu. Eu vejo muitos pais deixam os filhos dormirem na casa de outros coleguinhas, sem saber quem são os pais, qual é a cultura que aquela criança é educada. Nós temos que estar atentos, não tem como falar em educação se não estiver, em oração e em vigília. A gente precisa orar mesmo e precisa vigiar. E quando eu estou dizendo vigiar, não é aquele controle extremo em cima do adolescente, mas a gente tem que acompanhar com quem está andando, onde está indo, a programação, se está ingerindo bebida alcoólica ou não. Nós temos um grande número de jovens hoje. E começa dentro de casa, o próprio pai abrindo a latinha de cerveja. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque o exemplo é o maior fator de educação e principalmente educar filho num mundo tão corrompido, com os valores tão descaracterizados, faz com que nós, enquanto pais e mães, que a gente esteja mais atento a toda essa modernidade, o quanto isso pode destruir a vida de um adolescente. Então, às vezes, um pouquinho daquela educação antiga é necessária, sim. O limite é você estar sabendo o que está acontecendo e, principalmente, a gente educa filho dentro de casa. Não é na escola e não é na rua com os coleguinhas. A educação parte de casa. Você falou uma coisa assim, interessante, que até o correio traz, a droga. E hoje a rede social toda traz sexo para dentro de casa, Então tem que estar junto mesmo, tem que estar presente. É muito sério. Por exemplo, eu tenho uma adolescente que eu atendi com problema de bulimia. Onde é que ela desenvolveu bulimia? Num grupo de meninas bulímicas na internet, onde elas competiam quem emagrecia mais, chegou a desenvolver um transtorno alimentar. Então a gente tem que estar atento, não é porque está quietinho ali dentro do quarto que de repente não está fazendo nada. A gente sabe que o mundo hoje está na palma das mãos. E esse mundo tem coisas boas, como também tem coisas ruins. Então há de se alimentar aquilo que o adolescente faz contato de uma maneira positiva, intensificar, e que nós estejamos atentos a essas coisas que podem corromper e atrapalhar a educação dos filhos. Mara, sobre uma pergunta, você tem uma experiência muito grande de consultório, nessa sua jornada de psicóloga durante esses anos todos, você acha que a família está se degenerando, que está mais difícil hoje você colocar valores, imprimir valores? Pastor, eu achei excelente o nome do programa, Família Forte, porque é isso que nós precisamos fazer, fortalecer as famílias. Nós estamos vivendo num momento que as famílias estão se desintegrando como quem vai ao supermercado. Então tudo é possível, qualquer problema as famílias desintegram, a quantidade de crianças com problemas, em função dessa descaracterização, da disfunção do núcleo familiar. Então nós precisamos resgatar a família, sim. Todas as famílias têm problema, não existe nenhuma família que não os tenha, mas esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito legal, uma moça perguntou para a avó, ela descobriu um problema, falou, vó, eu quero me separar. Ela falou, não, antes de você se separar, eu quero que você faça um experimento. Você vai pegar um ovo, uma cenoura e um café e vai pôr para ferver tudo na mesma temperatura. E quando terminou, a cenoura tinha amolecido, o ovo tinha se partido e o café tinha se transformado. Os problemas na família, eles estão presentes. O que a gente precisa não é enfraquecer essa família, criando o que? A desintegração. Muito pelo contrário. A gente precisa transformar essas famílias em famílias fortes, com resiliência e capacidade para superar os desafios que a sociedade moderna tem colocado. Senão, os nossos filhos vão consolidar famílias frágeis. E nós precisamos consolidar famílias fortes para que isso seja exemplo, para que os nossos filhos também consolidem no futuro. Tem uma coisa bem simples que a gente fez lá em casa, quando os nossos filhos eram... Desde sempre foi assim. Nós não colocamos o computador no quarto de cada um e nem a televisão. Então, nós fortalecemos o nosso relacionamento, assistir televisão, mexer no computador, todo mundo ali na sala. Eu sentada, fazendo alguma coisa,
todos na sala juntos. Com isso eu sabia o que cada um deles estava mexendo. Eles sabe, essa questão de fortalecer o relacionamento foi muito importante, né? Eu achei interessante porque isso, até quando eu estava colocando para a Lívia, eu botei os projetinhos nos quadros, ela falou, meu bem, vamos botar todo mundo na sala. E eu achei interessante, falei, puxa vida, meu bem, mas vamos botar. E uma das coisas também que eu achei uma experiência muito forte na nossa vida, foi a gente sempre conversar com eles no sentido de compartilhar as nossas decisões. Uma vez nós fomos construir uma casa, nós decidimos, e eles eram muito pequenos. E nós começamos a conversar com eles, a gente ia planejar as férias, a gente conversava com eles. Então são algumas coisas, né, Mara, que a gente vai vendo assim, que a gente traz o adolescente para o nosso mundo. Mas eu queria aproveitar ainda esse resto de tempo, como que os pais hoje, por que os pais não têm coragem, Mara, de enfrentar os seus problemas? O que você acha que está acontecendo? Primeiro, é mais fácil, não é isso? É mais fácil. E enfrentar problema requer atitude. Então, eu vou ter que fazer algo para mudar essa situação. Então, enquanto eu não tomo consciência, ou às vezes até tenho a consciência, mas não tenho a disposição para mudar, eu fico na minha zona de conforto. Então, eu acredito que muitos pais saibam o que eles precisam fazer para educar os filhos, mas muitas vezes não tem coragem. Por quê? Porque também vai implicar em mudanças de comportamento. E um aspecto, né, pastor, o senhor pastora Lívia, que eu acho extremamente importante, é criar os filhos dentro de uma base cristã, né? Ou seja, eu vejo, né, a criança, a primeira coisa que eu pergunto, né, eu não pergunto nem de religião, como é que é a sua relação com Deus? Por quê? Porque é algo que está faltando em muitas famílias. E a base cristã é uma base que dá todos esses elementos que estão colocados aqui. Se nós pegarmos, né, dentro do texto bíblico, nós temos todas as receitas ou todas as palavras necessárias para uma educação de limites, de responsabilidade e de sucesso. O que falta para os pais, o que é? A disposição realmente para encarar isso. Eles se pautam muito para o filho estudar na melhor escola, ter milhões de atividades, judô, balé, inglês, mas falta aquilo que é de graça, que é a atenção e o afeto e a escuta verdadeira. Interessante, me passou na mente a questão de imprimir no adolescente quem é Deus, quem é o Pai eterno, né? Ele precisa de ter esse relacionamento com Deus, mas os pais também precisam, né? Nós precisamos de trabalhar isso em família. A gente fazia muito em casa, nosso cultinho, nós 5, né? Era muito gostoso, e com isso a gente percebeu que os nossos filhos sabem quem é Deus, sabem quem eles são para Deus, tem uma identidade diferente. Nosso tempo está se esgotando, a gente agradece imensamente a doutora Mara, foi um imenso prazer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua profissão. A Mara tem trazido muito bem-estar, muita alegria, muita solução para as pessoas que a procuram, que continue sendo assim. E nós agradecemos a sua audiência. Esse programa se propõe a ser muito prático e é uma honra ter você junto com a gente. Mara, quer se despedir também? Eu quero me despedir agradecendo o convite, dizendo a vocês da minha felicidade de poder participar de um programa como esse, Família Forte. Eu acho que é isso que nós precisamos propagar, e que vocês sejam um instrumento de muita propagação, de edificação na vida das pessoas por meio desse programa. Parabéns e sucessos infinitos. Ok, muito obrigada. Nós estaremos com vocês aí, continuando falando sobre família, vários assuntos importantes. Família Forte, um programa para você e sua casa.